Olá, amigos. Neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre Chomsky. É um filósofo, um linguista, um intelectual que está em bastante evidência de algumas décadas para cá. Poderia até utilizar a expressão modinha. Eu vou ler aqui um trecho de um livro que eu estou escrevendo e espero que este texto ajude vocês a terem uma visão mais abrangente a respeito dele. De acordo com Lyons, Chomsky é uma autoridade da gramática. No entanto, a maior parte dos estudiosos não aceitou sua teoria da gramática transformativa, presente em sua obra Syntactic Structures. Ainda segundo este autor, existem muitas escolas de linguística, porém a vertente transformativa ou chomskiana, independente de estar certa ou errada, é inegavelmente a de maior influência. Então vemos que sua obra na linguística não é assim algo inquestionável. Para Rouet e Chomsky, a linguística não está apta a propor uma teoria semântica geral que proporcione a compreensão do funcionamento da linguagem. Então aqui, segundo estes autores, a linguística ela já não tem um caráter definitivo, uma resposta definitiva para o seu objeto de estudo, que é a língua. O fracasso desta ciência, entre aspas, é evidenciado pelas seguintes passagens. Repare que Chomsky alude à possibilidade de uma teoria mais simples e clara. Julgo que a teoria linguística tem até agora fracassado ao querer inteirar-se com precisão da noção de gramática. Quando se constrói a gramática de uma língua particular, uma das decisões a tomar em presença de cada classe de frases é saber se as consideraremos nucleares ou derivadas. Penso que não existe nenhum processo mecânico geral que permita resolver esta questão, assim como não existe, que eu saiba, nenhum processo mecânico geral. É bem possível que outros processos e outras formas de representação, outros níveis linguísticos, de um tipo completamente diferente, se revelem necessários à elaboração de um método simples e esclarecedor para derivar todas as frases gramaticais das línguas naturais. Se um processo geral e mecânico que permitisse construir gramáticas do tipo apropriado a partir dos dados brutos pudesse ser elaborado, e nós estamos muito longe disso, segundo creio, continua. Já manifestei minha concordância com a possibilidade de haver uma estrutura deste tipo e propus uma teoria, em 2020, pois a linguística aspirante à ciência deixa muitas lacunas e questões em aberto. Em seu artigo Uma concepção transformacional da sintaxe, Chomsky realiza uma autocrítica que constitui mais um ponto favorável à relativação da importância de seus estudos. Com efeito, há exceções para uma grande quantidade de regras de transformações dada acima, talvez mesmo para todas. Em A Noção de Regra de Gramática, Chomsky confirma a tese de que suas pesquisas não podem atingir um nível de profundidade desejável, pois nem sequer as ideias fundamentais são abordadas de forma rigorosa. A formulação precisa destas regras exigiria uma análise de noções fundamentais que iria muito além da exposição informal acima delineada, e aliás, até das versões mais precisas que foram dadas antes. Quase todas as questões que dizem respeito à capacidade generativa das gramáticas transformacionais continuam inteiramente em aberto e, de fato, não poderão estabelecer-se enquanto os conceitos em jogo não forem mais esclarecidos. Estes fatos constituem uma grande decepção, pois, segundo Lyons,
O sistema de gramática transformativa de Chomsky foi desenvolvido para propiciar precisa descrição matemática de alguns dos mais notáveis traços da linguagem. O estudo das propriedades formais e da capacidade gerativa dos vários tipos de gramática se faz como um ramo da matemática ou da lógica, independentemente de sua relevância para a descrição das línguas naturais. Até agora, a investigação matemática acerca da gramática transformativa, iniciada por Chomsky, só conseguiu progresso relativamente reduzido. De fato, Chomsky apresenta um trabalho repleto de detalhes e com trejeitos de ciência exata. Porém, conforme o próprio Lyons confirma, Chomsky é mais famoso devido aos seus escritos políticos do que por sua contribuição à compreensão da estrutura da linguagem. Na verdade, Chomsky mergulhou num ramo do conhecimento que não é muito bem estruturado e, além disso, utilizou-se de sua frágil estrutura. Portanto, era de se esperar que suas teorias apresentassem sérias deficiências. Cabe assinalar que é também informal o tratamento da gramática gerativa em Syntactic Structures e na maioria dos trabalhos mais divulgados de Chomsky. De acordo com Lyons, em Syntactic Structures, Chomsky apresenta 3 modelos para a descrição da linguagem. O primeiro deles ele demonstrou ser insuficiente para análise do inglês e demais línguas naturais. O segundo seria muito mais satisfatório, porém, Chomsky demonstrou em seguida que ele também possuía limitações. Diante das dificuldades, ele assume o terceiro modelo, a gramática transformativa, como o melhor. Chomsky tentou melhorar seu sistema e, em 1965, na obra Aspects of Theory of Syntax, ele apresentou uma teoria ampliada da gramática transformativa. Ao que tudo indica, a mesma também apresenta limitações, pois baseia-se nos modelos anteriores. Lyons afirma que o linguista, que desenvolve uma gramática gerativa de uma língua específica, deseja caracterizar todas suas sentenças, porém reforça a tese de que este é um objetivo até agora não alcançado para nenhuma linguagem natural. Isto contrasta com o fato de que todo pensamento teórico deve originar-se baseado em uma linguagem. Como podemos utilizar algo tão vital sem conhecer seus fundamentos? Poderia isto explicar a grande confusão gerada em diversos campos do conhecimento não exato? Apesar dos problemas expostos, Chomsky acredita que há uma gramática universal, uma estrutura partilhada por todas as línguas. Tal fato pode ser notado se considerarmos que a maioria dos seres humanos são compostos por sentidos, psicologia e fisiologia equivalentes. Tais fatores gerariam línguas cuja estrutura reflete a mesma realidade, portanto, as línguas possuem um núcleo comum. Sua gramática universal pode ser entendida como uma teoria do estado inicial S0, que é geneticamente determinado. Portanto, seus esforços generalistas não podem ser encarados de forma analítica. Tanto o programa minimalista quanto as gramáticas categoriais também seguem por caminhos inexatos, apesar de originarem-se de aproximações de tratamentos matemáticos voltados às línguas naturais. Elas contrapor-se-iam às gramáticas ditas gerativistas, que estariam mais focadas em questões cognitivas. Registrei que devemos, pelo menos, encarar a possibilidade de que a teoria da gramática gerativa de Chomsky seja um dia abandonada, por consenso dos linguistas, como irrelevante para a descrição das línguas naturais. Devo acrescentar que, pessoalmente, acredito, e muitos linguistas partilham dessa crença, que, ainda que se revele falha a tentativa de Chomsky para formalizar os conceitos empregados na análise das línguas, essa tentativa terá aumentado amplamente nossa compreensão daqueles conceitos.
Segundo a reportagem da BBC, em 2019, o linguista Daniel Everett constatou que a língua indígena Pirahã do Amazonas desafia os preceitos da gramática universal de Chomsky, que chegou a chamar Everett de charlatão. De fato, o comportamento agressivo de Chomsky é criticado por muitos na academia, segundo Guimarães, 2017. Outra divergência importante entre esses dois acadêmicos é que Chomsky acredita que a linguagem surgiu entre 70 e 100 mil anos atrás, enquanto que Everett nos diz que ela é muito mais antiga, tendo surgido com o Homo erectus há 2 milhões de anos. Everett afirma que não descarta o aspecto genético intrínseco da linguagem, mas que apenas enriquece a descrição da gênese da linguagem considerando fatores culturais, corporais, etc. Portanto, não devemos entender seus estudos como refutações contra Chomsky. De acordo com Almeida, a gramática generativa de Chomsky é a tese de que existe uma estrutura inata evolucionista com a qual as crianças nascem. Apenas isso poderia explicar como cada uma delas aprende uma linguagem com tão poucos estímulos. Penso que, se tal ideia estiver correta, pode ser de grande valia para o melhor planejamento de uma educação básica, pois essa estrutura seria a principal responsável pela aprendizagem de todas as outras ciências, dada a importância que a linguagem demonstra ter em todos os ramos do conhecimento. Então é isso, amigos. Até a próxima. Salam.